Sou morena e estou vestindo um macacão preto de alças. Vamos começar, então, aqui com a ordem de apresentação dos candidatos. Giovana, prepara o cronômetro aí, por gentileza. Tá, Os candidatos, antes de começar a fase de apresentação, vão fazer a sua audiodescrição e, após finalizada essa audiodescrição, é que o tempo será contabilizado para a apresentação. Pessoal, bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso debate. Meu nome é Paulo Vanderlei, o pessoal me conhece como Paulão. Eu vou começar minha fala fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem de 1,85 m, 100 quilos. Eu estou vestindo uma camisa jeans, uma calça jeans, sapatos marrons. Estou sentado numa mesa com uma toalha branca. Tem algumas flores amarelas à minha frente, à minha direita a bandeira do IFB, bandeira do Brasil e a bandeira do Distrito Federal, e ao meu fundo uma parede branca. Bom dia novamente, pessoal. Como eu disse, eu sou o Paulo Vanderlei, o Paulão, eu sou professor aqui do campus Ceilândia e sou candidato à direção geral do nosso campus. Eu começo a minha fala chamando a atenção de vocês para a importância do momento eleitoral, para a importância do momento que a gente vai ter no dia 17 de maio. Dia 17 de maio, pessoal, vocês vão ter a escolha, o poder de escolher o próximo dirigente da nossa escola, o próximo gestor da nossa escola. Votem, exerçam o direito de voto de vocês. Essa fala vai principalmente para vocês, estudantes. Vocês têm um peso de 1/3 dos votos, assim como professores têm 1/3 dos votos, assim como técnicos têm 1/3 dos votos. Exerçam o direito de vocês e escolham a melhor opção. Minha segunda fala, pessoal, não podia deixar de parabenizar o pessoal do curso de letras. Vocês estão completando 10 anos esse semestre, então essa é uma data extremamente marcante. Esse curso começa no antigo campus Taguatinga Centro, migra para Ceilândia. A primeira turma desse curso de vocês foi no primeiro semestre de 2013. Então, eu começo parabenizando todos vocês pela luta, pelas conquistas, pelos espaços que vocês tanto lutaram e que vocês já conseguiram. E a gente acredita que isso pode evoluir, que vocês podem alcançar mais. Fazendo uma apresentação pessoal, eu começo aqui em Ceilândia em 2013, eu começo aqui em Ceilândia praticamente no começo do campus, a gente ainda não tinha nem construção, não tinha sede, não tinha lugar, não tinha local. Eu venho para coordenar o antigo Pronatec, o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Eram as únicas vagas que a gente tinha em Ceilândia, além dos cursos da terceira idade. Depois fui o primeiro coordenador do curso técnico em eletrônica e sou promovido à reitoria para assumir a coordenação geral do Pronatec, no DF. Na reitoria, eu passo pela coordenação geral de ensino à distância, eu passo pela coordenação geral de planejamento, que trabalha com as ações orçamentárias do IFB, e hoje eu sou responsável pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que trata as questões de relacionamento com a comunidade, projetos de intervenção comunitária, estágio, acompanhamento de egressos dos alunos formados, projetos de arte, cultura, esporte, e principalmente eu vou destacar a ação nos projetos de inclusão, de ensino inclusivo,
para pessoas com deficiência, estudantes com necessidades educacionais específicas, inclusão de gênero e inclusão de raça. Durante a minha gestão na Prex, a gente evoluiu e evoluiu bastante. Eu vou focar aqui principalmente no papel da Prex com relação à permanência e êxito. A gente lançou, só esse ano, o edital de fomento à extensão. Nós lançamos o primeiro edital de meninas e mulheres na extensão para promover a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. A gente lançou o programa IFB Mais Empreendedor para apoiar microempreendedores individuais com consultorias. A gente lançou o programa IFB Mulheres Mais Qualificadas, para a gente poder atender mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Construímos 3 ludotecas no IFB. Fizemos curso de robótica para pessoas tetraplégicas específicos, com equipamentos específicos e com áreas específicas. Vou chamar a atenção para mais uma conquista que a gente teve. A Prex foi a responsável por contratar a psicopedagoga e a nossa tradutora de Libras para apoiar os estudantes com deficiência. E a Prex não fez isso só para o Campus Ceilândia, fez isso para todo o IFB. Se a gente tem hoje uma estrutura de adaptação curricular, foi a gente que lutou por isso. Por fim, pessoal, chama atenção também para o NUGEDS e NEABI, a gente encaminhou para o Conselho Superior a resolução para institucionalizar esses núcleos. E, por fim, eu queria chamar a atenção para o meu plano de gestão, que ele trata 4 eixos, principalmente. Melhoria dos processos pedagógicos e educacionais aqui no campus, planejamento para o crescimento espacial do campus, atenção às relações interpessoais, e o aprimoramento dos processos administrativos e dos serviços que a gente tem aqui no campus. Vou fazer essa última fala direcionada para vocês, estudantes. A minha preocupação com vocês aqui no IFB, no Campus Ceilândia, é permanência e êxito. É dar condições para vocês permanecerem e ter condição de vocês terem sucesso no mundo do trabalho quando vocês saírem. Espero que tenha ficado claro e utilizaremos o debate para debater as nossas ideias. Obrigado. Obrigada, candidato Paulo. Agora passaremos à apresentação do candidato professor Luciano Andrade. Bom dia a todos. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou moreno, uso barba escura, cabelos escuros, tenho 1,75 de altura, tenho 80 quilos. Estou vestido numa camisa cor castanha, uso um relógio, tenho uma tatuagem no braço esquerdo. E uso um adesivo do professor Luciano no peito, obviamente. Bem, bom dia a todos. Eu estou candidato a diretor-geral do campus de Ceilândia, né? Eu agradeço a participação aqui de todo o público. Eu tenho uma trajetória no IFB que começa em 2010, mas inicialmente eu já atuava em instituições de ensino, especialmente no ensino superior. Já fui coordenador de curso superior, curso técnico. No IFB já fui diretor-geral substituto no campus de Samambaia e em Ceilândia, diretor de ensino em Samambaia e em Ceilândia. Já fui coordenador-geral de ensino, o que me deu um background para que eu pudesse me colocar à disposição de toda a comunidade acadêmica para que, de fato, pudesse ser o diretor-geral eleito, né? Então, já conto inicialmente com o voto dos eleitores, né, aqui que estão presentes. Inicialmente, eu gostaria de direcionar a minha fala, e vou aproveitar esse tempo, para falar especialmente para o público que aqui está, que são os estudantes da licenciatura, porque em outros debates eu estou direcionando a minha fala especialmente ao público, né? Porque eu já entrei nas salas, já conversei com todos os estudantes. Primeiro, eu gostaria de dizer que, dentro do nosso plano de gestão, né, nós temos um olhar ativo e sensível para as demandas da licenciatura, né? Porque a gente entende que, dentre as ofertas do Instituto, a licenciatura é uma que tem uma importância muito grande, sobretudo porque trabalha a formação de professores. E a gente busca exatamente isso, né? Desenvolver a formação de professores, porque a gente acredita que a educação é um caminho de libertação e de transformação social. Então, a gente está muito imbuído nesta perspectiva. Em relação a este aspecto,
a gente entende também que a própria trajetória da licenciatura, ela começa lá em Taguatinga e vem para Ceilândia, e ela vem com os desafios de identidade, né? Começa lá, e aí ela chega em Ceilândia, em meio a um campus que tem cursos da área técnica diversas, e a licenciatura fica ali. Então, a gente reconhece esse aspecto e a gente tem propostas para que o curso de licenciatura possa ganhar esse protagonismo também dentro da Ceilândia, na perspectiva da formação de professores. Então, a gente começa pensando no nosso plano, e aí ele não se restringe ao que eu vou falar aqui, obviamente, ele tem outras dimensões, e vocês já sabem, né, que eu disse nas salas, nos panfletos, enfim. A gente começa fazendo uma ofensiva, especialmente em entender quais são as necessidades da licenciatura. E essas necessidades dizem respeito especialmente à permanência e o êxito, porque é um curso que funciona no matutino, né? E as pessoas precisam trabalhar, precisam ter engajamento dentro da escola, mas tem esse dilema: e como que a gente, enquanto escola, garante condições para que esses sujeitos permaneçam na escola e não evadam? E aí eu acho que a gente tem que começar a refletir sobre isso. De maneira que a gente tenta deixar claro no nosso plano, e aí ele no debate pode surgir, a gente explica melhor, como se dará essa consolidação da licenciatura, né? A gente já avança com a licenciatura em letras para o noturno, e aí é um aspecto muito positivo, porque a licenciatura ganha um protagonismo dentro do campus, e a gente, enquanto gestão eleita, vai estar muito perto para entender essa dinâmica, ajudar a construir essa licenciatura no noturno. Ainda em relação à consolidação, a gente visa buscar instrumentos e condições estruturais para que a própria licenciatura atinja sempre o patamar dentro da avaliação do curso, né, por meio daqueles índices de avaliação de curso superior. A gente vai estar sempre perto da licenciatura para que, de fato, ela reúna as condições necessárias para se manter sempre no seu conceito, sempre com o seu alto grau de desempenho. Do ponto de vista de estrutura pedagógica, a gente entende que a licenciatura já fez uma revisão do plano de curso, agora ela precisa atualizar esse plano, nomeadamente em razão da necessidade da curricularização da extensão, e a gente entende também que ela precisa, a gente precisa, enquanto gestão, fazer com que a licenciatura converse com os outros cursos na perspectiva da integração dos colegiados, porque a licenciatura tem um papel importante a contribuir conosco nas nossas propostas de permanência, de êxito, de formação de professores no âmbito das ofertas no curso que a gente tem aqui. Então, a gente vai fortalecer a licenciatura. Candidato. Acabou o tempo, obrigada. Bom, agora passaremos para o segundo bloco, que é composto de perguntas entre os candidatos. Eu farei aqui o sorteio da ordem de quem começará. Então, por favor, professor Paulo, você começará com a primeira pergunta direcionada ao candidato Luciano e você tem 1 minuto para formulá-la. Obrigado, Camila. Professor Luciano, eu queria que o senhor falasse um pouco mais quais são as propostas do senhor para a alimentação escolar e assistência estudantil. Você tem 3 minutos para responder, professor. Ok, obrigado. Paulo, obrigado pela pergunta. Eu costumo dizer que esta pergunta é uma pergunta da ordem do dia, né? Bem, a gente entende que a alimentação ela é um pré-requisito necessário para que a gente consiga ter um bom desempenho escolar, né? A Política Nacional de Alimentação, né, ela disciplina a alimentação voltada para o ensino básico, né? Ela não ampara a alimentação escolar no âmbito do ensino superior, né? E isso a gente não tem como ir muito longe nessa discussão, porque ela está posta do ponto de vista de legislação, né? Agora, o que é que nós, enquanto escola, né, enquanto casa de ensino,
podemos fazer do ponto de vista de coreografias administrativas dentro da escola e articulações políticas, institucionais, para que a gente, de fato, possa amenizar essa situação da alimentação, nomeadamente se for uma cantina ou se for um restaurante universitário, né? A gente tem caminhos e possibilidades e limites também, né? Acho que é importante referir isso. Quais esses limites, até onde a gente pode ir? Bem, eu poderia dizer que cabe a um diretor-geral, e aí é por isso, né, que eu me coloco como candidato, né, fazer essas articulações, buscar, né, porque eu venho assim de uma trajetória que eu sou das lutas. Eu penso que a gente precisa fazer articulações com outras instituições. Eu penso, e aí eu falo, referindo aqui, né, o IFB tem uma relação política muito boa com a Universidade de Brasília, nossa co-irmã, que está aqui do lado, que tem um restaurante universitário, né? A gente poderia pensar estratégias conjuntos, né? Instituto Federal de Brasília e o UNB, como que seriam as contrapartidas nesse sentido, para que a gente pudesse subsidiar essa alimentação, torná-la mais barata, né, no RU da universidade, como que a gente pode caminhar dentro do próprio IFB, na perspectiva do nosso restaurante universitário, né? Existe, na verdade, um processo que está andando no âmbito institucional, na perspectiva do restaurante universitário, né? A princípio, ele vai ser feito em 3 campi, de forma piloto, e aí depois isso vai ser prospectado para os demais campi, se isso der certo. Então, a proposta é que a gente faça esse movimento de discussão, e isso cabe ao diretor-geral, junto com a reitoria, né, num papel político, abrir essas questões. A outra é a gente dar mais visibilidade à nossa cantina, né, dar mais condições, melhorar o acesso para que a cantina nossa possa ser autossustentável e possa reduzir o valor dessa alimentação. Ok, candidato, obrigada. Candidato Paulo, você tem 1 minuto para dar a sua réplica. Estudantes, assistência estudantil e alimentação escolar, elas são pontos extremamente necessários para a permanência, isso aí não se discute. Hoje, as políticas de assistência estudantil, elas são geridas pela PREM, pela professora Verusca, que é a minha candidata, inclusive, à reitoria, e as decisões são tomadas pelo Colégio de Dirigentes, instância da qual hoje eu participo como pró-reitor de extensão, e se eleito eu quero continuar a participar, eu vou continuar participando. Esse contato com a UNB que o professor Luciano propõe, ele já foi feito e já foi negado. A argumentação da UNB é: não temos recursos para subsidiar a alimentação para estudantes que não sejam nossos. Então, qual que mais uma coisa que é importante: o diretor-geral não tem ingerência para alterar os valores da assistência nem da alimentação. Essa busca política tem que ser feita, mas essa proposta não é do campus, essa proposta é da reitoria. Nós, em colégio de dirigentes e como pró-reitoria, estamos procurando isso e já temos projeto para implantação nos 10 campi. Obrigada. Agora, faremos a inversão aqui. Será o candidato Luciano quem fará a pergunta, sua primeira pergunta aqui ao candidato Paulo. Você tem 1 minuto para formulá-la. Ok. Paulo, nós sabemos que atualmente, né, há um desafio gigantesco pela manhã e pela tarde para colocar todas as atividades que são realizadas nesses cursos. Na licenciatura, em específico, tem alguns dias que as aulas em que o seu último horário coincide com o início do turno do ensino médio. Uma das estratégias que já foram pensadas para tentar minimizar esta situação foi a oferta do espanhol no noturno. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Qual a sua posição e qual a sua defesa. Ok, candidato, você tem 3 minutos para responder. Obrigado, professor Luciano, pela pergunta também. A oferta da licenciatura no turno noturno, ela é totalmente possível. Hoje a gente tem salas de aula disponíveis para essa oferta e isso pode ser discutido, desde que isso seja dialogado com vocês, estudantes, e com os professores e com a comunidade. A gente precisa entender e dialogar muito sobre o que a comunidade pensa, sobre o que os diretos interessados pelo assunto pensam, que são vocês. Essa perspectiva é possível,
é possível, a gente tem espaço para poder abraçar esses cursos. A gente, hoje, no noturno, tem apenas cursos subsequentes, e é importante pensar que o protagonismo de vocês não está só no turno que vocês estudam. Se a gente passar aqui por a escola à noite, a gente sabe que quem está aqui à noite também tem reclamação e também sente que não é protagonista no processo estudantil. Então, a solução de espaços é algo que tem que vir, mas a movimentação de vocês para o turno noturno ela não pode se dar em função só de ocupação de espaço. Ela tem que ser dialogada, ela tem que ser debatida, ela tem que ser trazida por vocês e para vocês. Se isso for feito, tudo bem, não há discordâncias em alterar isso, inclusive essa movimentação de mudança de curso da manhã para o noturno foi feita com os cursos subsequentes enquanto eu coordenava a eletrônica. Então, foi um desejo dos estudantes, houveram concordância dos professores, e a gente seguiu. A gente hoje tem turmas maiores à noite, tem turmas melhores, turmas mais ocupadas, e a gente continua. Qual que é um dos grandes problemas do turno noturno? Evasão. Se a evasão de vocês é uma evasão considerável, e infelizmente o é, à noite a evasão é ainda maior. Então, os cursos de subsequente, os cursos de segurança do trabalho, talvez menos um pouco, principalmente também pela característica do EAD. Eletrônica, equipamentos biomédicos no noturno, eles são cursos extremamente... O pessoal evade muito, os índices de evasão são muito altos. Para melhorar isso, isso tem que vir junto com outras ações pedagógicas e educacionais, tem que vir com foco na prática. No caso dos cursos de eletrônica e técnica em equipamentos biomédicos, passar significância para o que eles estão fazendo. No caso de vocês, foco nas atividades práticas de vocês e nas atividades que vocês têm condição de executar e que vocês vão executar no mercado de trabalho. Uma proposta nesse sentido que eu trouxe para vocês é por que não a gente ampliar a língua espanhola no campus Ceilândia dentro de uma próxima revisão de plano de curso, para que vocês consigam atuar aqui não só no segundo semestre do terceiro ano, mas durante o integrado inteiro. Então, esse é o meu pensamento, pessoal. Obrigado. Ok, obrigada, candidato. Candidato Luciano, você tem 1 minuto para a réplica. Ok. A nossa gestão ela tem um compromisso de, como você já sabe, de trabalhar uma gestão horizontal, né? A gente vai ouvir os sujeitos, né, nessa perspectiva, o estudante é preponderante nessa decisão, né? A gente pode abrir a discussão junto com os colegiados, especialmente da licenciatura, na questão da revisão do plano de curso, ser um plano de curso mais flexível também, do ponto de vista híbrido, se for o caso. Mas, obviamente, que essa questão ela tem que ser discutida com o conjunto de professores, com os estudantes de forma preponderante, de maneira que a gente vai buscar as desvantagens e as vantagens deste processo e, de fato, a gente vai observar principalmente, né, estratégias de enfrentamento da evasão no matutino, para que, de fato, a gente movimente essa discussão. Especialmente porque a gente hoje percebe que nós temos a volta de 160 estudantes com bolsa, Ok, 154 é seu na tempo licenciatura. acabou. Obrigada. Agora, passaremos à segunda pergunta, realizada pelo candidato Paulo, direcionada ao candidato Luciano. Você tem 1 minuto. Ah, tá, ok, tudo bem, desculpa. Então, agora o professor Luciano vai fazer a sua segunda pergunta direcionada ao professor Paulo Vanderlei. Você tem 1 minuto, candidato. Paulo, qual seria a sua estratégia para aproximar os docentes da licenciatura com os docentes dos outros cursos envolvendo a pesquisa, o ensino e a extensão? Obrigado pela pergunta de novo, Luciano. Os professores da licenciatura, de fato, eles precisam estar mais próximos dos professores dos outros cursos. A gente precisa trocar mais experiências, a gente precisa conversar mais, a gente precisa dialogar mais e ter projetos juntos. Esse exemplo que eu dei ao final da minha fala, da gente ampliar a atuação dos estudantes da licenciatura no médio integrado, é uma das alternativas que a gente tem de usar o ensino, especificamente as estratégias de ensino,
para que vocês se aproximem. Esse é um primeiro ponto. No meu plano de gestão também estão claras as proposições relacionadas aos projetos de arte, cultura, esporte e lazer para os estudantes, que a gente consiga, de uma forma saudável, de uma forma bem feita, fazer a convivência de vocês, estudantes, para que isso não seja, para que a idade ou a barreira da idade não seja um problema, mas seja, de fato, uma possibilidade para a troca de experiências. Então, esse é um ponto. É outro ponto. Falando especificamente dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, e do nosso tripé indissociável, e como fazer esses projetos unindo os dois públicos, à medida que a gente faz projetos, por exemplo, de arte e cultura, que a gente receba pessoas externas, a gente está tratando de relacionamento com a comunidade, a gente está tratando de extensão. Se esses projetos, por exemplo, o projeto de entrada de vocês nas turmas do integrado, gerar dados, gerar melhoria, a gente está falando de pesquisa. Se o ensino está envolvido diretamente, a gente está amarrando as 3 pontas do tripé e tendo uma ação, uma atuação que a gente consiga usar o tripé indissociável a nosso favor e fazer com que esses projetos promovam essa melhor convivência, tanto dos docentes quanto dos estudantes. Para o caso dos docentes, e aí voltando ao assunto da pergunta, uma outra alternativa para a gente continuar dialogando e melhorar esse diálogo também está na reformulação dos planos de curso, no pensamento dos planos de curso e como esses planos de curso podem refletir e podem trazer esses projetos de uma forma mais clara. E aí eu vou usar uma expressão que o professor Luciano já usou, que é a curricularização da extensão. Curricularização da extensão é a entrada de 10% da carga horária dos cursos superiores em atividades de extensão, em atividades feitas para a comunidade. Juntando os públicos do ensino médio, juntando os públicos do subsequente, juntando os públicos da licenciatura, a gente consegue ter projetos de intervenção comunitária melhores, a gente consegue atuar na comunidade, a gente consegue resolver problemas da comunidade, que é o papel da extensão. Então, esse é o meu pensamento e a minha resposta, professor. Ok, agora, Luciano, você tem 1 minuto para a réplica. Ok. Bem, eu acredito, né, enquanto educador, servidor, enfim, e professor, né, que sou, né, que a aproximação entre os colegiados é um momento de troca. A licenciatura tem experiências exitosas na formação de professores, né? A gente tem planejamento coletivo toda semana e a gente poderia estar mais juntos, né, com os professores da licenciatura nessa perspectiva da construção dos nossos protocolos, das nossas intenções de ofertas. A licenciatura, por exemplo, tem um papel importantíssimo nas discussões da nossa meta de atendimento, que é do PROEJA. Ela poderia nos ajudar muito. Então, a nossa perspectiva é deixar essa relação colegiados de área técnica com colegiados de licenciatura mais orgânica, né? Orgânica no sentido lato mesmo, sabe? Inclusive, no meu plano de gestão tem a ideia de que eu gostaria de participar das reuniões para aprender com a licenciatura e levar isso para os cursos técnicos, né? Ok. Agora, candidato Paulo, você pode formular sua pergunta para o candidato Luciano. Obrigado, Camila. Professor Luciano, qual a proposta do senhor para o laboratório de linguagens que o curso de licenciatura tanto precisa e tanto deseja para melhorar a sua formação? Obrigado pela pergunta, Paulo. É uma pergunta bem interessante, porque essa é uma discussão que a gente já vem fazendo de bastidores, né, com alguns professores, num processo de escuta bem ativa mesmo. Isso corrobora, inclusive, com a necessidade da licenciatura, né, e com o protagonismo que ela pode trazer para nós, enquanto instituição, no sentido de nos ajudar a entender outras questões no rumo do PROEJA, no rumo do planejamento coletivo, que a licenciatura tem todo esse background. Bem, mas respondendo de forma objetiva, a gente tem a perspectiva da expansão do campus, né? E essa perspectiva de expansão, a gente vai trazer a aproximação da licenciatura, especialmente, inclusive, agora,
com a segunda licenciatura em Letras, né, para que a gente possa pensar estratégias juntos. A gente tem diversos projetos de extensão já e pesquisa que a própria licenciatura já faz, né, e, nomeadamente, a formação de professores com jogos, com gincanas, a parte de treinamento em processos didáticos pedagógicos, né, e aí a proposta seria no âmbito de espaços de formação de professores dentro da escola aberta para a comunidade, trazer as experiências de outras instituições para que a gente possa, junto dentro do campus, trabalhar essas propostas de extensão e de pesquisa em laboratórios, por exemplo, de multimídia, de laboratório de questão de linguagens e códigos na parte da formação de professores. Nomeadamente, na parte de letras, a gente tem a parte de formação de professores voltada para a pedagogia, para as licenciaturas de forma geral. Então, no que diz respeito à proposta, é fortalecer a licenciatura em espanhol, trazendo a cultura espanhola para dentro da escola, nesses laboratórios, né, com feiras de exposições de cultura, né, de comidas típicas, enfim, de aspectos regionais da cultura espanhola para dentro do campus, e a gente entende que, para isso também, a gente precisa fazer a aproximação com o setor de embaixadas, para que a gente possa pegar as experiências de formas mais concretas e trazer para dentro da escola, na perspectiva de aprimorar, socializar e fazer com que a comunidade tenha acesso a esse processo formativo. Ok, professor Paulo, você tem 1 minuto para a réplica. Só um instante. Estou só aguardando o cronômetro, gente. Ok. Obrigado pela resposta, professor Luciano. Eu acho que, em termos de ideias, o senhor tem várias boas ideias, e, de fato, são ideias implementáveis. Eu coaduno com o senhor em relação às ideias. Eu acho que faltou falar um pouco de como a gente vai implementar isso. A expansão do campus, o terreno ainda não é nosso. Há tramitação, mas esse terreno só vai passar a ser nosso depois que a Secretaria de Patrimônio da União receber. Hoje a gente tem um espaço gigante, que é o CFT, aquele bloco atrás do bloco do ginásio. O CFT tem vários espaços de coworking, e eu acredito que um desses espaços pode ser esse laboratório de linguagens da licenciatura. A licenciatura não precisa desse laboratório daqui a 3, 4 anos, quando o terreno for entregue e as obras forem concluídas. A licenciatura precisa desse laboratório agora. E, para ter esse laboratório mais próximo, é interessante a gente repensar essa seção de espaço sem tirar espaço da eletrônica, equipamentos biomédicos e segurança do trabalho, mas garantindo de vocês. Obrigada. Bom, agora faremos um breve intervalo de 3 minutos e daqui a pouco retomaremos o debate. Sanitária do país. São 300 mil no superior. E nos próximos dias nós vamos mostrar como a crise sanitária impacta a educação. Reaprender, olhar a vida e se deixar surpreender. Reconectar na diferença, criar pontes pra mudar, reintegrar e construir um novo mundo. Essa é nossa missão. Essa é nossa missão. A experiência é a chave pra entender. Só informação não é certeza de saber. Autonomia que destrava o talento. Pra saber agir tem que provar do conhecimento. Educação transforma e capacita, faz até brilhar os olhos, o coração palpita, a mente viaja com tantas descobertas. Um mundo novo e janelas abertas. Aprender amplia a nossa potência, traz dedicação, compreensão e consciência. Estimula troca, ética e cuidado, responsabilidade pelo outro ao nosso lado.
Autoconhecimento, empatia e inovação. O mundo do trabalho na escola, no nosso chão. Ver o crescimento em nossa comunidade. Levar a mudança em cada canto da cidade. Aprendizagem para a vida, buscando integração entre o mundo do trabalho, nosso senso de missão. Aprender a respeitar, acolher para transcender. Esperançar um novo tempo, o momento de colher. Ver no horizonte a janela do futuro. Despertar a mente, sair de cima do muro. Usar tecnologia como meio de transformação, com criatividade, sem alienação. Ressignificar o aprender e o saber. Em um novo mundo se adaptar é ter poder. Poder de decidir o meu futuro, como vou viver. Não quero um algoritmo dizendo quem eu devo ser. Reaprender, olhar a vida e se deixar surpreender. Reconectar na diferença, criar pontes pra mudar. Reintegrar e construir um novo mundo. Essa é nossa missão. Essa é nossa missão. Reaprender, olhar a vida e se deixar surpreender. Reconectar na diferença, criar pontes pra mudar. Reintegrar e construir um novo mundo. Essa é nossa missão. Essa é nossa missão. Oi, pessoal, vamos tomar assento para dar continuidade ao nosso debate. Ah, tá. Tá joia. Acho que ainda tem aí, Vanessa. Eu acho que eu vi vocês conversando um pouquinho antes da gente começar sobre fazer 2 perguntas de cada segmento, 2 perguntas de cada segmento, 2 perguntas de cada segmento. Eu tenho só um probleminha com isso pelo regulamento, porque assim, como nós só somos 2 e a ordem inverte no responder das perguntas, eu ainda acho, se vocês puderem ponderar, para serem 3 perguntas, inverte a ordem e o outro responde 3 perguntas na ordem invertida. Entendeu? E se você faz 2, 2 e 2, a gente tem a possibilidade de responder 2 perguntas, depois a segunda pergunta do segundo segmento a gente pode trocar, não tem problema. Mas só para tomar esse cuidadinho na hora de a gente trocar, para a gente trocar a ordem na quantidade de perguntas certinho, tá? Tá. O que a gente pode fazer é, então, fazer um corrido, assim, uma de estudante, uma... Ok, então daremos seguimento aqui ao nosso terceiro bloco, que consta de perguntas dos membros da comunidade acadêmica, aquelas perguntas que foram enviadas, seja por docentes, técnicos administrativos ou estudantes, no formulário que foi disponibilizado à comunidade. Eu vou chamar aqui o professor Alessandro para me auxiliar com o sorteio da primeira pergunta, que será dos estudantes. Isso. Obrigada. Quem começará a responder será o professor Paulo Vanderlei. A pergunta é: qual seria o projeto a curto prazo que os senhores candidatos têm para organizar uma sala exclusiva para o atendimento individual ou em grupo
para orientações, atendimentos e tirar dúvidas dos alunos com os professores da licenciatura. Você tem 2 minutos para responder, candidato. Essa pergunta é uma pergunta muito, muito, muito importante. Além de ser uma necessidade de vocês, ela é uma necessidade de avaliação do MEC, ela é uma necessidade legal, ela é uma necessidade que ela precisa ser cumprida, inclusive para vocês conseguirem ter esse reconhecimento no MEC quando da avaliação de vocês. Nessa perspectiva, o Gabriel, que eu convidei para assumir a DRAP, caso a gente logre sucesso na eleição, eu sentei com ele para a gente rediscutir alguns espaços, e a gente entende que a antiga sala de atendimento de vocês, ela tem possibilidade de retornar. Então, a gente consegue fazer um remanejamento de equipe, a gente consegue aproximar hoje a gestão de pessoas que está naquela sala separada para o espaço da DRAP. A gente hoje está com um plano e está com um planejamento de ter o programa de gestão de demandas mais organizado, mais fluido, mais orgânico, para os servidores técnicos, e a gente consegue ter esse pessoal trabalhando mais junto. Então, em curto prazo, é possível e a gente vai fazer. Aquela sala é totalmente, segundo o que as colegas da licenciatura trouxeram, aquela sala atende às necessidades da licenciatura de imediato. E a gente consegue fazer um espaço melhor, maior, mais amplo e com mais possibilidades quando o campus for expandido. Vai demorar um pouco? Vai demorar um pouco, mas na expansão é possível a gente repensar isso. A gente tem condição hoje, inclusive, e aí eu chamo a atenção de novo para o espaço do CFT, do Centro de Formação Tecnológica, com essa sala de atendimento, que é uma necessidade, de novo, não só pedagógica, mas legal, e o laboratório de linguagem do CFT, a gente supre 2 das grandes necessidades de vocês. Ok, obrigada. Professor Luciano, 2 minutos para responder. Bem, no início da minha fala, eu disse que nós iríamos dar o suporte para a licenciatura, sobretudo aos critérios do MEC, né, em relação àqueles índices lá, e que inclusive leva em consideração a infraestrutura. Dentre essa infraestrutura, a gente tem um espaço de atendimento ao estudante. Essa é uma demanda dos professores da licenciatura, que eu conversei no período da campanha, né? Sempre eles gritavam, as vozes ecoavam nesse sentido. Então, a gente já até fez uma conversa também, né, na parte da nova gestão, se nós encamparmos o pleito, na perspectiva da reestruturação dos espaços, sobretudo por meio do fortalecimento do PGD, para otimizar alguns espaços e estações de trabalho de forma coletiva, desencontrando, o que vai liberar, de fato, o que vai abrir a possibilidade da gente ter algum espaço, né, em termos imediatos. A outra perspectiva é a questão do CFT, né? E aí, quando a gente se compromete numa gestão horizontal, é exatamente nesse sentido. A gente, num primeiro momento, a licenciatura não entrou nas discussões da questão do espaço do CFT. E essa pergunta já veio em outro debate, né? E aí a gente vai abrir essa discussão junto com os colegiados e a licenciatura especialmente, sobretudo também porque é uma demanda que agora cresce, né? Porque a gente vai ter a licenciatura em letras à noite, né? E ela também vai trazer essa demanda para a gente. Então, isso já está no radar, né? Em relação a questão das experiências para o mundo do trabalho, eu gosto muito do termo mundo do trabalho, porque mercado parece que a pessoa, o sujeito vai ali apertar as coisas, os botões, e quando a gente pensa numa formação do sujeito crítica, ampla, né, autônoma, a gente usa o rótulo mundo do trabalho. Eu acho bonito, não acho romântico, mas eu acho bonito, né? Porque, de fato, a gente entende que é a formação mais ampla desse sujeito. E aí é nessa perspectiva que a gente vai dar a infraestrutura necessária para as licenciaturas poderem atender aos critérios do MEC. Ok, candidato, obrigada. Agora vamos para o sorteio da pergunta do segmento dos técnicos administrativos. A pergunta é: em 7 anos de serviço no IFB, 4 anos aproximadamente no campus Ceilândia, ficou claro para mim, como técnico administrativo, que após a pandemia as demandas de servidores em relação ao ambiente de trabalho acolhedor e colaborativo é uma demanda crucial para o desenvolvimento das atividades meio.
Diante disso, gostaria de saber, é interesse dos candidatos tratarem do tema dentro das diretorias e coordenações e se há planos para dar maior robustez à coordenação de gestão de pessoas? Você pode repetir o meio? Você pode repetir a pergunta? Posso, claro, é uma pergunta longa. Em 7 anos de serviço no IFB, 4 anos aproximadamente no campus Ceilândia, ficou claro para mim, como técnico administrativo, que, após a pandemia, as demandas de servidores em relação ao ambiente de trabalho, a um ambiente de trabalho acolhedor e colaborativo, é uma demanda crucial para o desenvolvimento das atividades meio. Diante disso, gostaria de saber, é interesse dos candidatos tratarem do tema dentro das diretorias e coordenações e se há planos para dar maior robustez à coordenação de gestão de pessoas? Candidato Paulo, você tem 2 minutos. É uma pergunta bem longa, mas é uma pergunta que faz todo sentido, ela está muito bem explicada. Em suma, a colega ou o colega que submeteu a pergunta, ele quer um ambiente de trabalho mais acolhedor. Então, esse é o mote da pergunta dele. Sim, a gente tem planos, e no plano de gestão que eu apresentei, a gente tem várias propostas para melhorar o ambiente de trabalho dos técnicos e também dos professores, então dos servidores, de modo geral. Primeiro, eu entendo que qualidade de vida no trabalho tem que ser feita no ambiente de trabalho. Isso a gente precisa ter até para ter os momentos de compressão que a gente tanto precisa durante os dias. Ter qualidade de vida no trabalho, eu digo, ter uma possibilidade de fazer uma atividade cultural, de fazer uma atividade artística, de fazer uma atividade esportiva, ele também pode ser feito aqui dentro. Eu não preciso sair daqui para fazer isso. Manter o diálogo, aumentar o diálogo das coordenações técnicas, isso também está no plano de gestão com os professores, com os docentes, a gente horizontalizar o diálogo, porque quem não é ouvido fica com o sentimento de que não está sendo considerado. Ser ouvido é essencial para o processo. Então, fazer essas trocas de experiência entre DREP e DRAP, fazer essas trocas de experiência entre coordenações do ensino, professores, coordenações administrativas e professores, vai fazer com que a gente entenda melhor qual é o plano de trabalho que a gente tem, o que a gente tem como objetivo, que é o estudante, e como a gente vai fazer isso. Por fim, PGD, acho que a gente pode conversar. Hoje o PGD no campus Ceilândia ele é feito de uma forma enviesada, a gente precisa melhorar a forma como ele é feito para ele atender tanto a instituição quanto os trabalhadores, e a robustez da CDGP, ela pretende ser atacada com o PGD. Obrigada. Professor Luciano, você tem 2 minutos para responder a pergunta. Obrigado pela pergunta que veio, né? A gente colocou no nosso plano um chapeuzinho lá de gestão, e lá dentro a gente colocou assim, fortalecer a gestão de pessoas junto à reitoria, né? Buscar estratégias de fortalecimento da gestão de pessoas, especialmente no fortalecimento por meio de mais servidores. A gente entende que há uma dificuldade de fato, isso já foi discutido aqui no debate de ontem dos candidatos a reitores, né? Mas a gente tem que provocar essa discussão, né? E aí eu não falo só para a parte de gestão de pessoas, especialmente do setor. Eu falo de gestão de pessoas como um todo. A gente tem uma série de projetos sendo feitos na escola, e aí eu volto de novo na questão dos colegiados, né? Eu vou citar o exemplo aqui, que é o foco da licenciatura. A gente precisa de mais códigos de vaga, inclusive, para que a gente possa ter garantia do direito à licença capacitação, que isso é qualidade de vida também, porque a pessoa está a serviço, estudando e se aperfeiçoando, né? Mas, especialmente no que diz respeito à gestão de pessoas aqui, há uma demanda que não é de agora, de espaço, porque, de fato, a gente percebe que a sala é pequena, né? É muito tímida, só tem uma porta, você entra, né? E aí não tem outra rota de fuga. Então, assim, a ideia é que a gente, nessa reestruturação dos espaços, né, possa encontrar uma solução de forma discutida coletivamente para alocar a gestão de pessoas com a privacidade que ela precisa ter, porque envolve questões de servidores, né, ela tem que ter essa identidade muito bem preservada, e esse protagonismo dela dentro da escola, quando a gente pensa no núcleo que a gente colocou na proposta, que é de arte, cultura, ludicidade e esporte, né? E a gente vai começar com esse núcleo de forma tímida e informal,
porque, de fato, a gente vai no voluntariado dos professores que vão levar isso à frente, né? E trazendo, inclusive, a comunidade de Ceilândia, os artistas de Ceilândia e os parceiros, para poder a gente começar a fortalecer esse processo de mobilização do servidor no âmbito da qualidade de vida. Candidato, obrigada. Agora vamos ao sorteio da pergunta do segmento dos professores. A pergunta é a seguinte: ao longo do tempo, todo o IFB vem sofrendo com a questão orçamentária, no tocante à chegada de recursos. Como se já não bastasse os cortes, muitas vezes este orçamento chega em partes, em conta-gotas, que atrapalha de forma considerável o planejamento financeiro a médio e longo prazo. Como garantir a execução de projetos, aquisições, contratações, ampliação, manutenção e atualização de toda a infraestrutura de um campus que atualmente trabalha em carga máxima? Candidato Paulo, você tem 2 minutos. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela pergunta. O IFB sofre, isso é fato. A gente tem problemas e a gente teve cortes orçamentários durante os últimos governos que são imensuráveis. O prejuízo para a gente é imensurável. Politicamente, estrategicamente, a gente teve uma troca de governo que já favoreceu a recomposição orçamentária. Então, a gente teve uma recomposição. A estratégia da gestão passada foi buscar emendas parlamentares para nos apoiarem, para a gente conseguir com essas contratações, mas isso é solução paliativa. A solução de resolução das questões do orçamento é luta política. Então, a gente precisa lutar pela recomposição, a gente precisa lutar para a gente ter de novo a condição que a gente tinha. Não dá para a gente ficar com o orçamento que a gente tinha em 2019, com a quantidade de alunos que a gente tem hoje. É impossível. E a gente luta, pessoal, juntos. A gente luta junto com a reitoria. A gente não luta com a reitoria, mas a gente luta ao lado da reitoria para poder fazer essa recomposição. Essa luta foi feita via CONIF, que é o Conselho dos Institutos Federais, dos reitores dos Institutos Federais, e essa luta já surtiu o primeiro efeito, que é a gente voltar a ter 10% que foram cortados no ano passado e iriam ser cortados esse ano de novo. Com isso, a pergunta também leva a gente a perguntar qual a estratégia de execução. Felizmente, eu falo isso com muita tranquilidade, Ceilândia é um campus que hoje, em termos de cronograma e de execução, é um campus que funciona bem, funciona muito bem. Nessa perspectiva, a execução orçamentária ela tem que ser responsável, ela tem que ser com os pés no chão, ela tem que ser garantindo o que a gente precisa, mas ela precisa necessariamente responder e atender o que vocês precisam. Ok, candidato, seu tempo acabou. Professor Luciano, você tem 2 minutos para responder a questão. Ok. Bem, na verdade, assim, eu costumo dizer que o bom gestor é aquele que consegue fazer as coreografias administrativas, né, e buscar esse recurso por meio de articulações, né? Obviamente, e aqui eu reconheço que não dá para contar só com emendas parlamentares, né? Mas a gente tem que entender que o bom gestor ele não tem medo de trabalhar, né? Quando ele assume esses cargos, ele está com a cara no sol, né? A gente entende também que o orçamento ele depende muito do número de matrículas e a gente precisa caminhar nesse sentido. E a gente entende que a gente tem um percentual mínimo que, durante esses 4 anos de gestão, não foi executado, né? Assim, a gente tem um PROEJA que não foi, pela gestão atual, implementado. Isso poderia ter influenciado no orçamento nosso também para cumprimento de metas. E aí, o que a gente pode fazer, né? Um bom gestor ele precisa fazer esse papel político de articulação, tanto dentro do campus, na mobilização de economia de recursos, né? Energia, ar-condicionado, implementar sistemas de energia solar dentro do campus, como forma de diminuir a energia. Não sei se vocês sabem, mas hoje a energia do campus ela foi reduzida à volta de 14 mil para 7 mil reais, por conta da energia solar.
Então, são estratégias sustentáveis que a gente precisa colocar, implementar e continuar com elas, para que a gente possa ter um recurso disponível para coisas essenciais. Agora, obviamente que o bom gestor ele tem que ter um planejamento, mas ele só pode fazer esse planejamento anual quando ele tem o orçamento entrando anualmente dentro da instituição. Ultimamente, a reitoria tem disponibilizado o recurso, porque ela também recebe assim, em doses homeopáticas, né? Por exemplo, era 1/18avos, depois 1/12avos, vai dando por mês. E aí a gente não consegue ter uma capacidade de planejamento a longo prazo, mas o bom gestor, ele precisa ter um catatal de projetos prontos para quando houver janelas orçamentárias no final do ano, ele empenhar esses projetos, esses processos e fazer as aquisições para os cursos. Ok, candidato, obrigada. Agora vamos para o sorteio da pergunta do segmento dos estudantes. Agora, quem começa respondendo essa segunda rodada aqui é o professor Luciano. A pergunta é: sabemos da expansão territorial do nosso campus e ficamos extremamente felizes por isso. Porém, a partir da nossa vivência e dia a dia no campus, notamos que a graduação parece não ter lugar, visto a disputa por salas, acomodação e provavelmente o menor número de estudantes, se comparado ao ensino médio. Dado isso, a minha pergunta é: como os candidatos pretendem lidar com esta situação? Você tem 2 minutos, professor Luciano. Ok, obrigado. Bem, a pergunta ela é parecida com a que já aconteceu, né? E a resposta não tem como ir muito longe, né? A gente tem que otimizar os espaços, tentar ver como flexibilizar o currículo dentro daquilo que se pode. Eu acho que na revisão do plano de curso da licenciatura, talvez um caminho seja uma alternativa híbrida, mas isso é uma questão que a gente tem que conversar com o colegiado, olhar os aspectos legais envolvidos, né, carga horária. O que a gente sabe é que, né, o curso precisa passar por uma reflexão, sobretudo agora que ele comemora 10 anos, como que a gente vai se debruçar sobre a história da licenciatura, reconhecer o papel dela, fortalecer a licenciatura. E aí eu acho que, para isso, a gente tem que trabalhar mais com a extensão, com a aproximação com as escolas do GDF, para que a gente possa ter uma capilaridade maior da ação do campus dentro das escolas do GDF, para que a gente possa ter uma licenciatura, de fato, com uma procura maior de estudantes. Agora, obviamente que se a discussão para a licenciatura for caminhar, como já foi dito anteriormente, para o noturno, a gente vai ter que discutir de forma horizontal com esses sujeitos. A perspectiva de otimização dos espaços, a gente pode trabalhar na perspectiva de atendimento ao estudante com salas específicas, procurar mais esses espaços de salas de atendimento na perspectiva futura, mas esse é mais a médio e longo prazo, né? E, por outro lado, a perspectiva da licenciatura se cristalizar dentro do curso, ela é, de fato, por meio de ações coletivas de discussão. A gente não tem como buscar outras alternativas para o plano de curso se não for por meio de parcerias, né? Agora, essas parcerias precisam estar dentro do âmbito de interesse da comunidade que rege o curso. E é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar, tá bom? Ok, professor Paulo, você tem 2 minutos. Eu vou retomar um pouquinho a resposta da última pergunta relacionada ao orçamento, só para explicar 2 coisas. O aumento de vagas, infelizmente, não gerou aumento de orçamento. A gente está com a janela orçamentária para discussão igual à que a gente tinha em 2019, como eu comentei. Ter mais vagas não significa hoje, infelizmente, aumento de orçamento. Segundo, o orçamento do campus para esse ano, para investimento, ele é de aproximadamente R$60 mil. Esse orçamento não é suficiente para a gente construir uma usina solar, não é suficiente para a gente construir um refeitório, infelizmente não é. A gente tem que tomar as decisões com os pés no chão. Agora, respondendo à pergunta atual, de fato, o que a gente precisa ter é o protagonismo da licenciatura. A licenciatura, por si só, ele é um curso conceitualmente importantíssimo, como o professor Luciano já comentou, ele é formação de professores. Como é que a gente aumenta esse protagonismo, essa visibilidade, além das questões que o professor Luciano coloca, eu concordo plenamente, questão de otimizar os espaços, questão de revisar os currículos, fazer mais parcerias, fazer mais extensão,
Mas tem uma coisa que não demanda tempo, que a gente consegue fazer a partir de agora, que é dialogar, é trocar experiência, é conversar, é fazer vocês trocarem ideias e experiências com os meninos do integrado, é fazer os professores conversarem, dialogarem e compartilharem projetos. É fazer a gente andar na questão da verticalização, mesmo sendo de áreas diferentes, mas a gente entender como o espanhol entra nessa discussão de formação humana integral dos meninos do integrado e fazer isso ter relevância, fazer isso ter importância para a formação dos meninos e, consequentemente, para a atuação estudantil de vocês, para o seu papel de estudante. Ok, obrigada. Agora vamos para o sorteio da pergunta do segmento dos técnicos administrativos. A pergunta é: considerando a importância do diálogo no âmbito da instituição, qual é a relação de cada um dos candidatos com as candidatas e candidato à reitoria? Professor Luciano, você tem 2 minutos. Eu costumo dizer que política é a arte de negociar, né? E eu costumo dizer que um processo de gestão tem uma hierarquia e ela se assemelha a uma hierarquia familiar, né? Então, quando você tem uma mãe e 10 filhos, você tem que tratar todos iguais, né? E aí eu acho que uma mãe nunca trata um filho rebelde, né, diferente dos outros. E penso também, né, que o diálogo é o melhor caminho para construir entendimentos, porque nós estamos numa casa de ensino, né, e a gente tem que pensar na filosofia institucional nossa, porque que a gente está aqui, né? Então, a relação com os candidatos, né, todos os candidatos que aqui estiveram ontem, eu assisti ao debate, são extremamente competentes e dignos de estarem ocupando o cargo de reitor, né? Eu já trabalhei com 2, aliás, eu trabalhei apenas com um candidato deles, né, mas conheço e admiro o trabalho dos outros também, né? E acho que é isso, né? Política é a arte de negociar, de conversar, debater, trocar ideias, né, de construir entendimentos. E quando você parte desse pressuposto, né, você, de fato, constrói um caminho que dá para levar, né, as nossas ideias, defender, claro, se posicionando sempre com o que não concorda, porque eu acho que a gente não tem que ser discípulo, né, mas a gente tem que brigar pelos interesses do campus e lutar por isso. Eu acho que faz parte do diretor. Diretor romântico e diretor discípulo, né, é um papel que a gente não pode estar sempre defendendo. A gente tem que se posicionar e tem que construir entendimentos. E eu tenho essa percepção, se eleito for, independente dos candidatos, construir esse entendimento e fazer essa aproximação com o campus, que eu acho que é o objetivo nosso aqui, tá bom? Ok, obrigada, professor Paulo. Você tem 2 minutos. Eu trabalhei com os 3. Eu trabalho atualmente com uma das candidatas, trabalhei com o candidato no Colégio de Dirigentes, que é a instância de decisão que a gente discute em vários projetos de extensão que rodaram no Riacho Fundo, e tive a oportunidade de trabalhar com a outra candidata enquanto colega na reitoria. Conheço os 3, respeito total e absolutamente os 3. São 3 candidatos com total condição de defender o IFB e de atuar no IFB completamente. Eu tenho uma defesa, eu tenho uma preferência e eu não a nego. Eu tenho apoio, eu estou apoiando a professora Verusca. Então, quem quiser e tiver interesse em ver as nossas trocas, está no meu Instagram. A professora Verusca trabalhou comigo em várias situações. Trabalhou comigo com compartilhamento de ideias, trabalhou comigo com compartilhamento de responsabilidades, mas eu concordo totalmente com o professor Luciano. O papel de diretor do campus não é um papel de subserviência. A gente não é subserviente à reitoria e não pode ser subserviente à reitoria. A gente vai gerir um campus, a gente vai gerir uma unidade. E eu tenho total condição, conheço os candidatos e respeito profundamente todos os 3 e acredito que eu tenho condição de criar laços muito interessantes da reitoria com o campus Ceilândia e fazer a gente ter o que a gente merece,
fazer a gente conseguir o que a gente merece através de luta, através de diálogo, principalmente, através de debate, mas principalmente tentando trabalhar juntos. Então, essa é a minha posição. Qualquer um dos três será um bom ou uma boa reitora, e eles têm meu respeito, e a gente vai conseguir trabalhar candidato. juntos. Obrigada. Agora vamos para o sorteio da segunda pergunta do segmento dos professores. A pergunta é: qual ou quais os trabalhos que você já desenvolveu no IFB e por que considera que esses trabalhos tiveram impacto na comunidade? Professor Luciano, por favor. Bem, eu chego no IFB em 2010, né? E lá eu faço um projeto chamado Sala Verde. Sala Verde era um projeto do Ministério do Meio Ambiente que era levar educação ambiental para a comunidade, né? Então, a gente, lá em Samambaia, instituiu essa Sala Verde, que era um espaço de debate e reflexão dentro de uma cooperativa de reciclagem, para que eles entendessem o que eles estavam fazendo dentro da cooperativa, né? Não era só separar mecanicamente esses materiais, eles tinham que, dentro desse processo de separação dos materiais, entender outras questões de fundo, como a importância do trabalho, como eles poderiam usar a educação ambiental e a educação de forma geral como processo emancipatório, para que eles pudessem buscar uma nova qualidade de vida e um trabalho melhor, se fosse o caso, né? Então, esse foi um projeto de intervenção dentro da comunidade, projeto Sala Verde, em Samambaia. No âmbito do próprio campus de Samambaia, quando eu era professor, a gente tinha o projeto também com os catadores dentro do aterro sanitário, né? Que, na verdade, ele era na Estrutural, ainda o aterro, que era o curso técnico em reciclagem. Então, a gente fez diversos projetos integradores de intervenção, envolvendo, inclusive, outros professores também, com recorte de segurança do trabalho, porque a gente sabe que, de fato, a gente tem um risco muito grande na operação de separação de materiais. Então, isso era um projeto de intervenção junto com os estudantes. E, no âmbito da minha trajetória no Instituto Federal de Brasília, enquanto diretor de ensino, pesquisa e extensão em Samambaia e em Ceilândia, eu aprovei, né, junto com professores em colegiados, diversas ações dentro do retorno social desses projetos, que eram projetos de colegiados. Então, eu ocupei cargos, nesses cargos eu estava em posição de diretoria, e que, de fato, a gente sabe que quem está em posição de diretoria, dentro de uma casa de ensino, foca muito no ensino. Obrigada. Professor Paulo, você tem 2 minutos. Parabéns pelos trabalhos, professor Luciano, principalmente os de inclusão de público vulnerável, são muito importantes. Dentre os trabalhos que eu já executei aqui no IFB, eu citei alguns, eu vou chamar a atenção principalmente para a minha atuação na implantação do Campus Ceilândia. Então, se a gente tem hoje o Campus Ceilândia que a gente conhece, muito se deveu ao antigo Pronatec. A gente não tinha vaga, a gente não tinha campus construído. Quando eu venho coordenar o Pronatec, a gente passa a ter 1.000 estudantes por semestre no Campus Ceilândia. A gente passa a ter estudantes na Associação Comercial de Ceilândia, em Ceilândia Centro, Biblioteca de Ceilândia, Ceilândia Norte, Agência do Trabalhador, Ceilândia Sul, ali no PSUL, que era a nossa sede provisória. Então, tudo isso foi feito para educar os estudantes, para eles conseguirem seus empregos, mas também através da assistência estudantil, que permitiu o pagamento de bolsas para esses estudantes. Trabalhei bastante na construção do campus, enquanto coordenador de eletrônica, então trabalhei nas equipes, inclusive, que contrataram os laboratórios que a gente tem lá em cima, não só pelo laboratório, mas pela importância dessa atividade para inserir o estudante no mundo do trabalho. E vou chamar a atenção para alguns projetos que eu rodei enquanto gestor da Prex, eu e a equipe que eu lidero rodaram. Então, eu vou começar Vou dar um destaque para o edital de Meninas e Mulheres na Extensão, que está aberto. Ele foi o primeiro edital voltado para a atuação das meninas e mulheres na extensão. Edital IFB Mais Empreendedor, que capacitou 85 micro e pequenos empresários e microempreendedores individuais em marketing, gestão e contrato.
IFB Mulheres Mais Qualificadas, que a gente rodou especificamente para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mulheres que sofriam violências. Curso de robótica para pessoas tetraplégicas, então curso que trata das pessoas com deficiência. Candidato, seu tempo acabou, obrigada. Agora nós faremos um segundo intervalo de 3 minutos antes de procedermos para o quarto e último bloco. De nada. E espero um dia ver ele se realizar. Saiba que bem ao seu lado muita gente sonhou com um mundo capaz de os aceitar. Sua dor tantos não querem entender, mas não é preciso que estejam sós. A empatia é o poder que nos faz perceber, olhar o outro e ouvir a sua voz. Um sonho bom, um sonho lindo, juntos nós podemos o realizar. Do nosso mundo fazer um lugar bom pra viver, na diferença acolher e respeitar. Não é tão bom sonhar sozinho. Eu te convido pra comigo acreditar. A inclusão nos faz ver que todos podem crescer, reconstruir a vida e se reinventar. Dar ao mundo um novo rumo, agora é nossa missão. Criar mais oportunidade, a justiça promover, mais acessibilidade, direito do cidadão. Essa mudança inclui eu e você. O amor inspira a gente a se mover, faz brotar o bem em cada um de nós. Respeitar e conviver, saber doar, compreender, cuidar do outro e entender a sua voz. A inclusão é permitir que todos mostrem seu valor, te aceitar como tu és, me aceitar como eu sou. Diversidade, equidade, inserção, liberdade e educação. Não são só palavras, não, pedem ação. Um desafio que requer muita habilidade, envolvimento e partilha, abraçar nossa humanidade. Na era digital, nossa voz é ampliada. A fraternidade da paz não pode ser calada. Paixão na luta por integração e dignidade. Um espaço social, representatividade. Saudemos a linda vitória da inclusão, que demonstra que a vida de cada cidadão merece respeito e gratidão. Um sonho bom, um sonho lindo, juntos nós podemos o realizar. Do nosso mundo fazer. Pessoal, por favor, tomem seus assentos para darmos continuidade e finalizarmos o nosso segundo debate entre os candidatos à direção geral do Campus Ceilândia. Vou fazer aqui o sorteio da ordem de quem começará com as suas considerações finais. Você tem 2 minutos, candidato. Pronto. Bem, gente, diante de tudo que foi visto aqui hoje, né, eu coloco o meu nome à disposição de toda a comunidade aqui para que eu possa assumir a continuidade do trabalho da gestão atual, né, com as ações que eu coloquei lá no plano. E a ideia também é apoiar a comemoração dos 10 anos da licenciatura, no que diz respeito ao protagonismo e o lugar que ela tem dentro do campus, na perspectiva das ofertas.
Tem um compromisso também de buscar recursos para fazer as ações grandiosas que a licenciatura merece ter, né? E aí eu acho que é o papel do diretor, que ele tem que correr atrás e fazer essa coreografia. A gente assume o compromisso aqui de recompor a sala de atendimento, né, para os docentes da licenciatura e para os outros cursos também, inclusive colocando infraestrutura para que os coordenadores de curso tenham suporte pessoal, né, buscar soluções para isso. O coordenador, quando ele não está quando ele está em sala, ele não está na coordenação, e a gente precisa ter uma identidade desses coordenadores lá dentro. A gente vai fortalecer também os espaços estudantis, especialmente o CALESP, que foi algo que surgiu também, né, que foi implementado na gestão atual. Então, a gente vai fortalecer, ainda falta um processo de arborização ali por perto, para deixar mais orgânico e romântico o espaço, né? E também auxiliar também nas empresas júniores, né, envolvendo a licenciatura. E aí é um espaço que a gente vai abrir essa discussão com a licenciatura. A gente também pensa em colocar o apoio dos estudantes da licenciatura no protagonismo do Laboratório do Idoso, para dar esse suporte pedagógico, né, para desenvolver também o senso reabilitar, né, as ações dos idosos na prática de uso de computador, de letramento, né, porque, de fato, a gente entende a percepção dos idosos no laboratório que não tem letramento, né. E a questão... Ok, candidato, seu tempo acabou. Obrigada. Professor Paulo, você tem 2 minutos. Pessoal, primeiramente, obrigado pela presença. Muito agradecido pela audiência de vocês, pela presença de quem está aqui presencialmente, por quem está assistindo no nosso YouTube. Eu vou começar minha fala dizendo que eu tenho história. O professor Luciano tem história, eu tenho a minha história, e a história faz parte da pessoa que a gente é. A história da gente faz parte da essência do que a gente está propondo. Então, eu sugiro a vocês que busquem as nossas histórias. O professor Luciano, como ele comentou, tem história em Ceilândia, tem história em Samambaia. O professor Paulão tem história em Planaltina, tem história em Ceilândia, tem história na reitoria. A gente geriu pessoas, a gente tocou projetos, e isso também é importante para vocês entenderem a essência do que a gente propõe. Eu sou morador aqui da Ceilândia, eu moro em Ceilândia há 11 anos, e por ser a cidade mais populosa do DF, por a gente estar no momento de expansão do campus, a gente precisa assumir a postura de fazer esse campus ser o campus que a cidade merece, que a região administrativa merece. O povo de Ceilândia precisa dessa nossa atuação, dessa nossa expansão e dessa nossa melhoria. Por fim, pessoal, eu destaco um pouquinho que meu plano de gestão está baseado em propostas concretas, propostas palpáveis, e nessa perspectiva, eu entendo que a minha experiência administrativa ela pode ser importante para a atuação no campus e para o campus conseguir o que ele precisa. Lá no meu perfil do Instagram, no @prof.paulãovanderlei, vocês têm acesso às minhas informações pessoais, às informações de campanha. E eu espero, de coração, que todos vocês tenham conseguido extrair o que está proposto no plano de gestão para os próximos 4 anos. Paulão 23 para a direção geral. Obrigado, pessoal. Ok, obrigada. Bom, por fim, vamos encerrar o segundo debate entre os candidatos à direção-geral do Campus Ceilândia. Gostaria de finalizar agradecendo imensamente a colaboração dos meus companheiros de comissão eleitoral local do Campus Ceilândia. Agradecer imensamente também a participação aqui de todos que estão presentes, de quem está nos acompanhando pelo YouTube. Gratidão pela força e pela presença aqui no debate. Também gostaria de agradecer a colaboração ao envio das perguntas. Tá? Sem a participação de vocês, não seria possível realizar este debate. Agradecer a todos os outros colegas e companheiros aqui de trabalho do Campus Ceilândia, que, em alguma medida, nos ajudaram aqui com a estrutura, a montagem de estrutura aqui para o debate. Muito obrigada. E, finalmente, agradecer a presença dos nossos 2 candidatos, professor Paulo e professor Luciano. Muito obrigada por proporcionar esse momento de diálogo com a nossa comunidade escolar. Obrigada, gente.
Amanhã tem outro.